uma palavra que a gente precisa introduzir quando a gente começa a falar sobre a visão de mundo quântica para qualquer coisa, né? Mas a gente falando sobre saúde especificamente, é correlação. Não existe uma coisa e a outra dentro do olhar da física quântica, existe tudo ao mesmo tempo. Então não adianta eu querer buscar uma resposta num determinado corpo, né? Por exemplo, é no físico que essa doença tá, que essa desordem tá, é no mental, é no vital. Ela está em tudo, porque em algum momento a distorção aconteceu daquela informação que vai manifestar a matriz vital, que vai manifestar o físico. Dentro do olhar da psicossomática, a gente diz o seguinte: a doença manifesta primeiro na energia, tá? E aí você tem algumas sensações, você já começa a ter uns pensamentos esquisitos que você mesmo desconfia, mas que às vezes você vai se deixando levar, só que você ainda não tem grandes manifestações para desconfiar de uma doença, né? Às vezes passa uma leve dor de cabeça, uma noite mal dormida, sei lá, alguma tensão no corpo, mas isso não te leva, por exemplo, para um médico. Tá? Se você não faz nada a respeito, você já vai começar a apresentar o que a gente chama de sintomas funcionais. Porque aí sim, você vomita, tem uma dor de cabeça horrorosa, o estômago fica doendo, você, sei lá, tem uma tensão que trava a sua coluna, mas aí você vai ao médico, ele faz todos os exames e não consegue detectar essa manifestação no físico. Embora você esteja falando a verdade, você realmente sofreu com aquela sensação, com aquele distúrbio que você teve. Se você não faz nada a respeito, automaticamente o corpo vai responder. Aí sim, aí sei lá o que vem instalado. Um câncer, uma doença autoimune que já está deteriorando um rim, por exemplo, ou a artrite, a artrose como doença autoimune, uma doença do coração que te leva a uma cirurgia. Mas aonde tudo isso começou? Isso começou definitivamente no imaterial, no sutil, aonde a informação não havia ainda manifestado para o físico. Então, a ideia não é essa, onde está a doença, é entender que a doença vem da distorção mental. Ponto. Preciso cuidar do meu campo mental. Preciso fazer com que o meu campo mental pare de ficar reduzido a essas coisas do dia a dia. Preciso ficar menos no Facebook. Preciso ficar menos diante da televisão. Preciso, às vezes, ler menos e começar a ter mais silêncio interno, a ter um descanso de condicionamento. Entende? É isso que vai gerar para você uma possibilidade de ir melhorando todos esses significados, você ir expressando melhor nessa matriz vital. Essa matriz vital, ela fica mais forte, ela fica mais ativa, né? A vida dela, o chi dela, o prana dela é mais consistente. E aí ela consegue manifestar um corpo mais regenerado, um corpo com menos doença. Tem pessoas que não adoecem com facilidade. Vocês podem observar, mas são pessoas que têm a mente mais livre, não são pessoas que ficam muito focadas numa rotina estressante, né? Infelizmente a gente acreditou em muitas coisas hoje. Tipo, sei lá, o mundo empresarial. O mundo empresarial é um mundo que sofre muito, porque a forma de se fazer o sucesso é uma forma que deprecia o campo mental, que vai depreciar o campo vital e que vai depreciar o corpo físico. Essas pessoas adoecem muito cedo na vida, se você for olhar em comparação com uma estatística normal. Então, o meio de vida que a gente adota, as ideias originais, como felicidade, como alegria, os valores que a gente adota para viver a vida da gente, esses é que são, de fato, as informações que vão estar distorcidas, mais ou menos, né? E que vão se manifestar nessa matriz, que vai manifestar nesse físico. Então, não é que tem um local para isso, não, é tudo correlacionado. Tudo acontece ao mesmo tempo. Agora, sim, se eu for olhar para uma coisa científica de causação, né? Da onde vem a causa? Não é do físico para a consciência, é da consciência para o físico. Então, da estrutura sutil dessa consciência que está lá, o meu mental e o meu vital, preciso cuidar muito desse mental. Meditem mais, entende? Escutem mais o silêncio de si mesmos. Tem
um truque que a gente faz na meditação, que é pegar um protetor de ouvido. Eu sei lá, cada um encontra o seu, mas o que eu mais gosto é um que tem como se fossem 3 guarda-chuvinhas. Acho que ele é o mais comum desses protetores de ouvido. Você coloca ali, você vai ficar um pouco ausente dos sons externos, mas a ideia não é que você fique sem som externo. A ideia é que você amplie os seus 2 sons internos mais importantes, que são as batidas do coração e o ronco da respiração, entende? Por si só, esses 2 sons trazem a gente para um centramento maior. E quando eu estou mais centrado, que eu estou menos disperso nesse tanto de informação mental, né, maluca que a gente vive, condicionada, eu tenho condição de absorver, de buscar, de perceber, de acessar informações melhores. É isso que a gente precisa fazer.